Olá, galera do YouTube, querido concurseiro e querida concurseira, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é dedicado às mamães, principalmente aquelas que me pediram para falar sobre rotina de estudos, maternidade, trabalho fora, como conciliar tudo isso. E aí eu trouxe uma convidada muito especial, a minha querida aqui, para falar para vocês também do outro lado da moeda, que é o lado do filho. Olá, queridos concurseiros, tudo bem com vocês? A gente está aqui para dar alguns recados, né? Como foi esse período pequeno, né, que ela ficou estudando. E, Parecia uma a eternidade, gente né, parecia uma querida? eternidade, uns Parecia. 10 anos, mas foi. Enfim, passou. Ela é minha filha mais nova, a Sofia. E é o seguinte, primeira coisa, a realidade de muitas famílias é que elas começaram sem estabilidade. Eu fui mãe muito jovem, para quem não sabe, eu fui mãe com 16 anos. Não tinha estabilidade, não tinha maturidade, não tinha. E o despertar de que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar e melhorar de vida veio depois dos meus 30 anos. Claro, nesse tempo a minha prioridade era o quê? Trabalhar. Eu já tinha, com 23 anos, eu tinha 2 bocas para sustentar. Então a prioridade sempre foi trabalho e não o estudo. Acredito que há uns anos atrás era mais difícil, a gente não tinha tanta orientação, né, como tem hoje, das oportunidades, de que você pode estudar, que se você fizer isso, ó, você pode passar no vestibular e fazer uma faculdade de graça. Gente, tá na minha adolescência era difícil falar, a gente foi criado mais para trabalhar porque precisava sobreviver. E as oportunidades parece que existiam, mas a gente nem ficava sabendo. Eu, por exemplo, nem sabia como fazia para trabalhar no fórum. Se perguntasse quando eu tinha lá 18 anos, eu nem sabia de concurso, de nada. Então, o meu despertar veio com os 30 anos. Só que tem a questão, você tem filho, você tem casa, você tem serviço. Então eu não posso chegar aqui e falar para vocês: "Faça isso ou faça aquilo", porque depende muito de cada realidade. Tem gente que tem filho mais pequeno, tem gente que tem filho maior, já é mais fácil. Tem gente que tem rede de apoio, tem gente que não, tem gente que trabalha meio período, tem gente que trabalha o dia inteiro. Enfim, é um universo, né, e assim, é um particular de cada um. O que acha melhor fazer ou não. Ainda mais as mães, que eu tenho certeza que todas as decisões que as mães tomam é pensando no melhor para os filhos. Inclusive, a decisão que eu tomei de estudar, sempre foi, claro, pensando em mim, mas pensando muito nelas, no exemplo que eu ia dar para elas, na estabilidade que eu ia poder ter para poder ajudar elas, auxiliar elas quando chegasse a vez delas também de estudar. E é muito importante você conversar com essa criança, se ela, lógico, já tem uma idade que consegue entender ali o que você fala, explicar o porquê desse sacrifício todo. Eu sempre fiz muito isso com elas, e acho que elas entendem o porquê de a mãe, às vezes, ter ficado ausente durante esse período. E aí, às vezes, a gente fazia algumas estratégias aí para tentar superar a minha ausência, e vou deixar ela até falar de uma aí, que a gente fazia. Quando a gente ia assistir algum filme, alguma série, algum vídeo, você ficava bastante no celular assistindo videoaulas, enquanto eu ia e assistia lá tudo certinho. Isso. Às vezes para ficar junto com ela num domingo ou à noite, principalmente à noite lá depois das 8, às vezes eu queria assistir alguma videoaula e ela, né, estava com saudade. Então a gente deitava na cama e ela ia assistindo o filme dela e eu colocava o fone e ficava assistindo videoaula. Lógico que não era de matemática, matemática a gente precisa pôr a mão na massa, né. Mas, eu ia assistindo videoaula aulas de direito, assistindo lives e tal, mas estava ali, estava junto. Lógico que não estava assistindo junto, mas estava ali. Então, assim, tem que ter um jogo de cintura, um equilíbrio, sabe, e principalmente um entendimento. Elas entender o meu lado, elas vão entender como? Quando eu explicar, quando eu falar. E eu entender um pouco o lado delas. Mas assim, eu só tenho a agradecer porque as meninas são muito compreensivas, elas foram muito compreensivas. Lógico que reclamaram de mim, que eu sei que reclamaram, mas depois elas vão desfrutar do meu salário, que eu sei. E é isso. Sofia, o que que você acha de tudo que a mamãe fez? Fala Assim, aí.
Foi muito bom você ter feito esse concurso. Eu fico muito orgulhosa de você, por você ter passado em segundo lugar, essas coisas assim, tals, né? E foi bem importante para você ter estudado esse período, parece uma eternidade, mas foi rapidinho. É, e a gente comemorava cada vez que e se Deus quiser, logo a gente vai estar junto comemorando a aprovação. Aprovação não, a minha nomeação. E é isso. Ela até as cartinhas que ela fazia pra mim da escola, ela colocava assim: "Minha concurseira, te amo, minha concurseira". Até ela falava "minha concurseira" o tempo inteiro pra mim. E é isso, gente, é ter compreensão, é ter amor, é saber que a gente sempre faz o melhor, pensando no melhor, deixar isso claro para os filhos e ver a importância desse exemplo, dessa mudança de vida que você vai proporcionar para essas crianças assim que você passar nesse concurso público. E é isso, gente, cada um com a sua realidade. Faça o seu melhor. Não fique se julgando, faça o seu melhor. Se a sua decisão é estudar, preciso, Ana, preciso agora, preciso estudar, preciso muito, tá difícil, financeiro, não sei o quê. Vai em frente, sabe? Sexta-feira vira segunda, sábado vira terça, domingo é dia, todos os dias são iguais. Vai fazendo o seu um pouquinho por dia, cada dia vai fazendo um pouquinho e estabeleça as prioridades, tire da tua vida aquilo que pode esperar, sabe? Aquelas coisas que a gente acha que precisa, mas não precisa, para não se sobrecarregar tanto, para não ficar carregando tanta carga. Então, assim, eu procurei me organizar para eliminar da minha vida aquilo que podia esperar, sabe? Aquilo que eu podia deixar para depois. Às vezes você vai precisar acordar mais cedo, dormir mais tarde, mas você pode ter certeza que vai valer a pena. Vai valer muito a pena. E quais são os planos aí depois que eu for nomeada, que eu começar a receber meu salarinho, minha coisinha, assim? Que a gente pensa em fazer? Conta aí um pouco pro pessoal. Bom, a gente vai assistir muitos filmes, né? Fazer muitas viagens, Se eu não dormir, né? se você não dormir. Hum. Fazer muitas viagens, né? Ficar bastante tempo juntas. E é isso. Comprar maquiagem pra você, Maquiagem. para você parar de usar minhas maquiagens, acabar com tudo. Acaba com tudo, eu não tenho um pincel inteiro mais nessa casa, sabe? A mãe tá estudando, ela tá lá na bolsinha de maquiagem, se empetecando toda e acabando com tudo que eu tenho. Então aí depois a gente vai comprar uma maleta pra querida, né, querida? E é isso, gente. A gente sonha muito. A gente tem o hábito de fazer planos, de sonhar e ficar feliz e dar risada até dos nossos sonhos. Esses dias eu falei para minha mais velha que quando eu receber meu primeiro salário, vou fazer um vídeo disso para vocês. Que é assim, lógico, eu compro Danone, compro todinho, compro, nunca faltou nada e eu compro de tudo em casa. Sempre tem um bombom, um negócio para elas comer. Mas o Yakult, gente, o Yakult é uma coisa, o Yakult da Yakult, sabe? É muito caro. É caro. Para comprar a cartelinha, né, dá, mas o que acontece? A gente gosta muito. E aquele negocinho é pequenininho demais, né, Sofia? Pequenininho. Aí a gente bebe um, não mata a vontade. Mata a vontade, gente? Não mata a vontade, gente. Um Yakult. Vai lá e pega Aí pega outro. pega. Aí, às vezes, a outra fica o dia inteiro na escola, essa aqui fica em casa o dia inteiro. A hora que a outra chega, ela já comeu tudo que tinha na geladeira e a outra fica brava. Aí vai e tal, né? Briga por causa de comida. Não sei se é só na minha casa que tem briga por causa de comida. Eu falei assim: a gente vai no mercado, eu quero comprar todas as cartelas de Yakult, assim, que tiver lá na Só vai geladeira. bater e fazendo carinho. Isso. E a gente vai beber até enjoar. Até falar assim, nossa, eu não aguento mais ver Yakult. E é assim, eu tô brincando falando disso, e é um plano mesmo que a gente tem. Mas é sobre isso, sabe? Sonhar com coisas pequenas, mas que trazem felicidade, trazem satisfação. Então, sempre quando a gente estava numa fase complicada, eu sempre fui muito sonhadora. Então, assim, a gente sempre faz planos, tenta falar, imagina a gente ir passear em tal lugar, como que vai ser? Porque eu vou comer isso, porque eu vou fazer aquilo. Gente, o sonho move a gente, o sonho move as crianças. Se nessas crianças sonhar, ter objetivo, ter ambição, sabe? Querer, olha, eu tenho vontade de ter tal carro. E ir atrás, sabe? E conquistar as coisas pelos méritos delas, pelos esforços delas. E é através do seu exemplo aí, de concurseiro, que está estudando, que está lutando,
que elas vão ver qual é o caminho que elas têm que seguir também quando crescer. E é isso. Quer falar mais alguma coisa, queridinha? Não, Falou tudo que você queria? falei. Foi sofrido, não foi? Foi. Foi sofrido, gente. Foi sofrido para todo mundo se sacrifica. Mas é um sofrimento que vai ser recompensado, né, minha querida? Logo, Sim, é um logo. sofrimento que acaba. Passa, gente, tudo passa. O meu foi 1 ano e meio. Vai começar outros sofrimentos também, porque eu vou começar a fazer faculdade, nananana, enfim. Mas é progresso, sabe? É tudo pro melhor. Aí, se você acha que não é a sua hora, porque você tem que priorizar as crianças, não sei o quê, tá tudo bem. Agora, se você acha, ah, não, eu quero pegar firme, essas são as dicas. Pare de se cobrar tanto, estabeleça prioridades, sacrifícios vão ter, e muitos, mas você vai ver, com fé, com amor, com conversa, diálogo e sonhando muito com essas crianças. Você vai ver, você vai conseguir conquistar cada objetivo seu e aproveitar muito ainda do lado da sua família, com os seus filhos, tá? Um abraço para cada mamãe aí, sintam-se abraçadas. Eu sei o sacrifício que, que a mãe faz, que cada mãe faz. Lógico que é mais fácil. Eu tinha rede de apoio, eu tenho rede de apoio, muitas nem têm. Então, sintam-se mais abraçadas ainda. E é isso. Não desistam de vocês. Não desistam dos sonhos de vocês. Olhem para vocês com amor, com respeito, com carinho e vamos em frente. Vocês vão ver, vai dar certo. Eu quero ver muita mãe comentando aqui, ó. Olha, Ana, eu consegui. Deixa aquele recado para quem tá na jornada ainda. Se você já conseguiu, já atingiu seu objetivo, já passou por essa fase, deixa um comentário aqui, tá? Eu garanto que vai ajudar muita gente que vai ler esse comentário. Ou se você tá passando, deixa seu desabafo. Com certeza vai ter muita gente aqui para te ajudar, tá bom? Com motivação, com conselho, com aquilo que você, às vezes uma palavra que você precisa ouvir naquele dia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, compartilha com aquela mamãe que você gosta, que você sabe que está lutando ali para dar uma vida melhor para a família. E me siga lá no Instagram, gente. Um grande beijo para cada um de vocês. Obrigada.